Meus irmãos e minhas irmãs, na nossa estrada de filhos de Deus, nós somos desafiados a carregar, melhor dizendo, a viver a partir da consciência de sermos filhos. Quem anda pelo mundo é visto de diferentes formas por causa do pecado. O pecado, ele cria ilusões, cenários ricos de paixões e enlaces e nos dá diante de cada pessoa uma leitura. É alto, é baixo, é rico, é pobre, é gordo, é magro, é branco, é preto, tem atração pelo mesmo sexo, não tem atração pelo mesmo sexo, é drogado, não é drogado. O pecado nos dá uma leitura a partir das coisas que eu toco e vejo. Mas eu, como filho, não posso viver a partir da ilusão que o pecado me traz como vista. Eu sou desafiado a ir além, a ver o que os olhos colhem e a perceber o que a fé me dá. E eu só vou conseguir olhar cada pessoa e reconhecer um filho se eu aprender do meu pai a viver segundo a fé que nasce do nosso convívio, porque ele é minha fé. Eu creio num Deus uno e trino. Eu creio num Deus que é amor. Eu creio num Deus que, porque é amor, se inventa e reinventa. Afinal, o que foi a criação e o que foi a recriação em Cristo Jesus, o que foi a aliança e o que é a nova aliança em cada Eucaristia, no sangue derramado. Então, é nele, é convivendo com ele, que eu me reconheço filho e aprendo a enxergar os irmãos e chamá-los de irmãos, porque vejo outros filhos. Eu não vejo as diferenças que nascem das originalidades, mas vejo aquilo que me define e me torna igual. E assim, o exercício de primeiro enxergar os irmãos vai me fazendo perceber também os desafios que o pecado coloca na minha história. Os desafios das dores, das angústias, das indiferenças, dos medos, os desafios dos traumas que eu ganhei por causa das estruturas de pecado em que eu fui mergulhado, nos egoísmos dos outros perto de mim, desde a infância até uma fase adulta. Eu vou encontrando as dores, os problemas, as situações do dia. E é curioso como no tempo da pandemia a gente está evidenciando a coisa mais típica de um pecador. Eu não sei responder isso não. Eu vou perguntar para o padre. Eu não sei, eu não dou conta de dar respostas. Eu não tenho forças. Eu não dou conta, é tudo tão difícil. Ó céus, ó vida, eu sou um problema. Outro dia encontrei um amigo que é médico e a gente foi conversar e atender e tudo mais. Ele disse, eu sou um Covid ambulante. Eu falei, misericórdia, já estava difícil e piorou a vista. Não, o desafio para nós é olhar o mundo a partir da fé que eu vivo, ver com os olhos e perceber com a fé, reparando, como disse os irmãos, e encontrando para todas e quaisquer soluções as respostas que a fé me traz. Padre, mas aonde eu vou recorrer para eu aprender a dar respostas aos problemas do dia a dia, aos medos, aos traumas, às dores, às situações complicadas, que o cansaço faz piorar, que a preguiça faz piorar? Vou lembrar de uma coisa essencial da nossa dia a dia. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo aqui dentro. Eu preciso ouvi-lo. Ele está à minha disposição. Ele está atento a mim.
Ninguém veio com manual de instrução, porque Deus não criou um manual, uma fórmula para nós lidarmos uns com os outros. O nosso jeito de aprender a viver é escutando aquele que é a vida. O nosso jeito de viver felizes e alegres é escutando o Espírito Santo que habita em nós. Ah, padre, eu não sei escutar o Espírito Santo, eu não sei falar com ele. Não sabe ou tem medo de falar? Não sabe ou tem dificuldade para perceber, porque talvez tenha medo de encarar com coragem a causa da nossa alegria, que é aquele que dentro de nós nos move. Às vezes é preciso ter a coragem de vencer o medo. E esse talvez seja o maior dos desafios. Sabe, naquele filme Frozen, aquele bonequinho de gelo falava disso. O maior problema talvez seja o medo. Eu me preocupo não com ter medo das coisas, mas com o próprio medo, que eu preciso lidar com ele e crescer. E é interessante trazer os medos de lidar com as respostas e as reclamações que nós fazemos diante dos desafios. Por quê? Trazer aqui nessa missa. Por quê? Porque hoje, no Evangelho, os discípulos foram interrogados por Jesus quanto à consciência do que é essencial para um cristão andar no mundo. A consciência de quem é seu Deus. Sabe, no dia a dia a gente precisa responder essa pergunta. Quem é Jesus para mim? No dia a dia eu preciso ter claro que esse Deus é Deus cá lá em cima no céu e cá embaixo na terra, é o Deus que eu sigo, é o amor invariável da minha vida, é o conteúdo do meu coração, e se meu coração não é mais cheio deste conteúdo, eu quero me esvaziar para que ele seja todo meu coração seja todo deste conteúdo, que é a riqueza da minha vida, Deus, amor. E é interessante se perguntar, quem é Jesus? E vós, quem dizeis que eu sou? Ah, padre, essa pergunta foi feita lá, né? A gente pode deixar para responder depois. Se deixar para responder depois, senta num templo, assiste uma missa virtualmente e faz isso de modo fake. E digo por que faz de modo fake. Porque olha o céu e não tem coragem de entrar. Olha o céu e diz assim, deixa eu viver mais um pouco para depois eu me dedicar às coisas do céu. Não existe fugir de Deus. Existe acolher ou não acolher. Padre, mas é difícil. Quem acolhe sabe que não é de uma hora para outra que as coisas se dão. Sabe que o mundo bate. Sabe que tudo custa. Sabe que não é simples pegar o coração e se esvaziar de tantas coisas difíceis. E digo de cadeira. Às vezes se esvaziar de vaidades, de coisas que eu fui acumulando na vida, são trabalhosas, mas e quando esvaziar-se, por exemplo, ou esvaziar-se das mágoas? Sabe, temos muitas vezes apegos às nossas mágoas que nós a mantemos dentro, porque diante delas eu faço da minha mágoa uma fonte de carência. Eu digo para todas as pessoas, vejam como eu sou um sofredor, fui isso, fui aquilo, fui assim, fui assado, olha como me tratam. O desafio é reagir. O desafio é se recolocar diante de Deus. Tem um mistério que é encantador e ao mesmo tempo é pesado. Deus não escolheu homens prontos, nem eu nem você. Deus não escolheu gente já ajustada. Ele chamou a mim e a você no ponto da fraqueza em que eu estou, tendo um coração que ainda não é rico dele. Tendo um coração que às vezes se preocupa mais com a forma do que com a vida. Deus chamou a mim
e a você, frágeis e pequenos, limitados, difíceis. Como ele mesmo traduz para os discípulos de Emaús, lentos e sem inteligência para crer. Padre, o senhor já está acusando demais a mim e ao próprio, e o senhor mesmo. Eu estou me colocando no mesmo balaio que todos nós. O desafio de enriquecer o coração. O desafio de dizer, Senhor, Tu és Deus. Tu és Deus, Tu és o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo. E eu te sigo, e te sigo agora. O desafio para um cristão, na história dele, é, mais do que nunca, andar perto do seu Senhor e deixar o Senhor te formar. Padre, mas eu sou um pecador. Olha, nós somos filhos, desordenados pelo pecado. Como diz São Paulo, temos uma luta, nosso bom São Paulo, temos uma luta guardada dentro de nós. O homem velho, o homem novo. O homem novo atento às coisas do alto. O homem velho atento às coisas da carne. Quem vai vencer? Aquele que eu nutrir. E pensem, cada vez que eu peco, nutro o homem velho. Cada vez que eu vou à missa, nutro o homem novo. Cada vez que eu medito, nutro o homem novo. Medito a palavra, a voz dos santos que passaram na estrada dessa história. Cada vez que eu rezo o terço, cada vez que eu me dedico à vida fraterna, eu nutro o homem novo. E aí eu te pergunto, quem vai vencer? O homem velho ou o homem novo? Quem vai na tua vida? Porque muitas vezes o homem velho arroga que quer o céu, mas não escolhe o céu de fato. Desiste muito rápido da vontade de ir à missa. Desiste muito rápido da vontade de rezar o terço. Desiste muito rápido, por causa de preguiça, da meditação. Ou reclama que não dá conta de fazer porque não entende as palavras da Escritura. Quem vai vencer? Ah, padre, eu não dou conta. Nunca diga isso. Porque aquele que tens dentro te orienta e é tua força. Eu quero terminar com um testemunho que ontem eu fiquei pensando, bem com medo de trazer, dividir isso com vocês. Para traduzir o quanto não é fácil seguir. É muito interessante, e é com ele eu quero sugerir o exercício de santidade. Já digo qual é o exercício. Nessa semana, discipline-se por uma fonte de Deus, em uma fonte de Deus. Você já reza o terço regularmente? Já vê nesse lugar, um lugar onde você nutre o homem novo? Você já medita? Você já tem a missa, de fato, como uma nutrição, onde você não vai se sentar somente para receber papinha, mas você vai se dispor para o coração encontrar a razão da sua vida e ela acontecer nas suas escolhas? Você já se nutriu nas fontes de Deus? Na fraternidade, não há conversão que não passe pela vida fraterna. Não há conversão que não passe por perceber o irmão, conviver com o irmão, ajudar o irmão, chorar, rir com os que choram, levantar-se com os que se levantam. Quando cair, ajudar o caído a se levantar. Não há conversão que não passe pela vida fraterna. Nessa semana, apure a sua disciplina numa fonte de Deus. Missa, terço, meditação, convívio fraterno. E eu te sugiro uma coisa, escolha a que você tiver mais fragilidade para lidar com ela. Padre, a vida fraterna, se for essa, encare com uma palavra, co-interesse, interesse-se pelo próximo. E para não dizer que não falei das flores, como diz a poesia, era interessante perceber ontem, quando eu pensava no que trazer a vocês como caminho para a nossa reflexão, eu falei, mas o que eu posso sugerir como exercício? Já o fiz, porque há um mês e meio atrás, eu precisei fazer um exercício diante de uma minha fraqueza. E é curioso como nós
nos reconhecer. As pessoas olham para o padre, né? E eu me lembro do dia que meu pai morreu, alguém disse assim, eu não sabia que o padre chorava. Eu vou traduzir uma coisa para vocês. Padre foi tirado do meio do povo, foi um menino que deu trabalho no meio da gente, depois Deus escolheu para colocar na frente, para ver se aprende, melhorando diante dele. O primeiro a quem eu devo prestar contas. Há um tempo atrás, tem um seminarista, hoje um senhor que foi amigo meu quando seminarista, depois como diácono, depois como padre, e continua como bispo. E nós tivemos um atrito técnico, e eu confesso que no meu atrito técnico com ele, para dizer e reconhecer diante de vocês a minha fragilidade, eu tenho uma dificuldade em recomeçar, e muito grande, quanto a isso. No atrito, eu já tinha uns 3 ou 4 anos que eu decidi não falar com ele. E aí nós estávamos há 3 ou 4 anos falando, ele tomou a iniciativa de recomeçar a falar. Eu olhei para ele, eu pensei, e me conhecendo, calculei, toda a minha fragilidade, calculei uma aljava de índio com flecha certa para acertar nele. Cada palavra que ele citasse. Não é bonito dizer isso, mas é a verdade do caminho da minha santidade, do meu desafio. Aí quando ele veio falar, eu esperei, calculei uma cartinha, mandei, flechada, bem com palavras flechadas, para traduzir toda a dor que ele me fez experimentar por causa desse gesto. E falei que eu não queria respostas. Ontem, na ordenação de Dom Jeová, foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu vi depois que eu mandei a carta. E eu, olhando assim no presbitério, dizendo assim, já sei, no final da missa eu sei por onde escapar dessa catedral para não falar com ele. E nessas horas a gente é bem marrento, né? É bem trabalhoso. Isso é duro de dizer, mas é fato. E eu saí, reparei por onde ele foi, cumprimentei 2 esperando ele sair perto de uma porta e calculei a saída. Quando virei as costas, ele estava do lado. E eu falei para uma menina, sai daqui não, a secretária da pastora, falei, sai daqui não, fica aqui. Ela, não, vocês vão conversar. Não quero não. Não quero conversar não. Então, eu um pouco a fim de falar. Ele olhou assim, eu tenho 2 pedidos para te fazer. Né? E foi terrível os 2 pedidos. Eu falei, meu Deus do céu. E eu descobri uma coisa que é muito curiosa, né? Tem gente que sabe expressar o que sente escrevendo, tem gente que sabe dizer quando ama fazendo gestos, não? E a gente precisa aprender a linguagem do amor. E aqueles 2 pedidos me destruíram quase, né? Um que ele disse que o plano dele estava bem armado, a ponto de se ele não me encontrasse na saída, ele encontrou meu carro no estacionamento e colocou o carro dele do lado. Se eu não encontrasse ali, ele me esperar lá. Eu falei, derrota humanitária isso aqui. E é interessante quando o homem velho, ele fica marrento dentro de nós, ele não consegue pronunciar palavras, né? Ele foi falando e eu monossilábico, ainda bem que nessa hora tem máscara, né? Tá, quero não, No final, quando ele fez os 2 pedidos, ele pediu para eu fazer um favor, para eu trocar umas camisas para ele numa loja, umas camisas que ele tinha ganhado, e que ele disse, eu falei, eu te entrego na próxima ordenação episcopal que vai acontecer dia 5. Ele, não, eu vou na tua casa. Eu falei, eu já mudei, não vou te dar o endereço. É marrento, né? Ele falou, não se preocupe, eu acho. Se ele me achou o carro, que ele não sabia qual era, que dirá o endereço de casa, né? Mas foi muito interessante ontem como eu me senti desarmado por alguém que manifestava amor. E eu, com muita sinceridade, quis contar isso para vocês, para dividir a minha fragilidade no desafio de recomeçar e a minha pequenez no desafio de me relacionar. Eu agora estou me desafiando, eu estou falando isso porque também ele vai ver depois, provavelmente nessa missa, me desafiando a me desarmar para mandar a localização para ele, né? Isso não é simples, né? Não é simples. E esse é o desafio meu, mas eu tenho certeza que todos nós temos os nossos. Como custa para cada um de nós os passos que Deus nos pede, mas são os justos que nos fazem santos. Aprender a linguagem do amor, nesse caso, para mim, vai ser o jeito de colher o fato de que eu flechei e ele me amou. Horrível isso, né? Mas que Deus nos ajude essa semana, e volto ao ponto, a disciplinar-nos nas fontes que nos educam para melhorar o que nós não sabemos resolver dentro de nós. Que Deus nos ajude nos desafios da nossa fragilidade a expor
a Deus a fragilidade, colocar o coração inteiro em Deus, para depois pôr o juízo nas coisas que precisam ser resolvidas. Disciplinar-se nas fontes para não fugir de Deus. É minha sugestão para vocês. Que Deus nos ajude. Amém.